o fazendeiro viu uma garota Apache fugindo por suas terras. Então, cavaleiros armados surgiram do meio da poeira. Cole Harlan largou o mourão da cerca no segundo em que ouviu o grito dela. Ela brotou do meio do matagal de algarobas como algo que o deserto tivesse tentado engolir por inteiro. Descalça, sangrando por ambos os joelhos, o cabelo escuro, selvagem e totalmente solto, os olhos arregalados com um pavor que animal nenhum jamais demonstrou. Ela corria como quem já sabe o que acontece com as pessoas que param de correr. Então Cole olhou além dela. 6 cavaleiros cruzavam a crista da colina em uma linha lenta e paciente. Não eram homens da lei, não eram caçadores de recompensas. Eram homens de longos casacos escuros que se moviam como quem já tinha decidido como aquilo terminaria. Homens que acreditavam que a caçada havia acabado. Se esta história tocar você, por favor, inscreva-se no nosso canal, acompanhe até o final e deixe um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. Quero ver até onde esta história viaja. Agora, vamos começar. Cole Harlan não falava com outra alma viva há 11 dias. Isso não era incomum. Seu vizinho mais próximo ficava a 6 quilômetros a leste e a cidade de Red Rock se estendia por mais 12 quilômetros. Além disso, um punhado espalhado de fachadas de lojas tortas e homens falidos que Cole visitava apenas quando precisava de farinha, café ou cravos de ferradura. Ele preferia o silêncio da terra. O deserto não fingia. Não prometia coisas que não podia cumprir. Apenas ficava ali sob o vasto céu do Arizona, honesto e brutal. E Cole respeitava aquilo mais do que jamais respeitara a maioria das pessoas. Ele estava fincando mourões apodrecidos ao longo de sua divisa leste, quando o movimento chamou a atenção um vulto perto do leito seco do rio, ereto demais para ser um coiote, desesperado demais para qualquer criatura selvagem. Ele se endireitou lentamente e colocou a mão acima dos olhos contra o brilho forte da tarde. Ela veio pelas algarobas em disparada, tropeçando, amparando-se com as 2 mãos, erguendo-se de golpe e correndo novamente descalça, ambos os joelhos escuros de sangue e poeira. Seu vestido era de um vermelho vivo, costurado à mão, com bordados geométricos desbotados ao longo da barra, e tinha rasgado em algum ponto da corrida. Era jovem, 16, talvez 17 anos, e corria com tudo o que tinha, o que claramente não era muito mais. Cole deu um passo à frente. Ela o viu e sobressaltou-se tanto que quase caiu de cara no chão batido. Calma, disse ele. Não vou te machucar. Ela não parou. Correu direto na direção dele porque ele era a única coisa sólida entre ela e o que quer que estivesse vindo atrás. E ela colidiu contra ele com os 2 braços estendidos e segurou a camisa dele com os 2 punhos. Por favor, ela arquejou. A palavra saiu rouca e despedaçada. Por favor, não deixe que me levem. Cole olhou além dela. 6 cavaleiros surgindo no topo da colina num passo medido, espalhados em uma linha bem treinada. Casacos escuros, nenhum distintivo brilhando à luz. Moviam-se com a calma sem pressa, de homens que já haviam decidido como as coisas iriam terminar e estavam simplesmente esperando o momento chegar. Cole havia lutado na guerra. Havia cavalgado com os Texas Rangers por 3 duros anos depois disso. Ele sabia exatamente como homens perigosos se moviam quando não estavam preocupados com testemunhas. Eram homens daquele tipo. Ele olhou para a garota. Olhou para o terror nos olhos dela. Não encenação, não exagero, mas o pavor real.
Aquele tipo que só vive em alguém que já viu algo terrível acontecer e sabe com absoluta certeza que é o próximo. Ele tomou sua decisão em exatos 3 segundos. Meu celeiro, disse ele, vá pelos fundos. A última baia à direita dá para um depósito de grãos. Tranque a porta por dentro e não faça um único ruído. Não abra para ninguém além de mim. Ela o encarou por um instante tenso e perscrutador, como se avaliasse se devia acreditar nele. Vá, disse ele, agora mesmo. Ela foi. Collie pegou o seu mourão, virou-se e esperou. O cavaleiro da frente parou a cerca de 6 metros de distância. Tinha uns 40 anos, barbeado, com roupas boas e uma qualidade que Cole reconhecia em homens que passavam a vida trabalhando para gente poderosa. Uma tranquilidade particular, uma paciência ensaiada, a feição de alguém que nunca na vida esperou enfrentar uma consequência real. Ele tinha olhos claros e frios e um sorriso que não vinha de nada caloroso. Boa tarde, disse o homem educadamente. Boa tarde, disse Collie. Meu nome é Holloway. Estamos procurando por uma garota Apache, jovem. Passou por esta área no último quarto de hora. Collie olhou para o horizonte como se estivesse genuinamente pensando no assunto. Vi um cervo, disse ele. Assustou meu cavalo consideravelmente. Tem certeza disso? Geralmente tenho certeza do que vejo nas minhas próprias terras. O sorriso de Holloway se manteve inalterado. Ela é uma fugitiva sob a custódia do Tribunal Territorial. Se o senhor a viu, é legalmente obrigado a relatar. Relatar a quem? A nós. Collie encaixou o mourão no buraco que havia cavado e manteve os olhos em Holloway. Que tribunal nomeou vocês? Uma pausa. Um dos cavaleiros à esquerda mudou o peso do corpo. Outro apoiou a mão no coldre de maneira casual e deliberada, não sacando, apenas lembrando Cole de que a opção existia. Cole não olhou para a arma, olhou para Holloway. Senhor, Holloway começou. Harland, Senhor Harland, isto é um assunto legal. Se o senhor estiver obstruindo um resgate legítimo. Não obstruí ninguém, Cole disse calmamente. Os senhores invadiram minhas terras sem convite. Respondi a sua pergunta. Não vi garota Apache nenhuma. Ele encarou Holloway com firmeza. Agora, quer me dizer o que ela realmente fez, ou planeja ficar sentado nesse cavalo na minha propriedade até o pôr do sol? O sorriso vacilou por apenas um instante. Algo se moveu por trás dos olhos pálidos de Holloway. Um pequeno recálculo. Estaremos vigiando as estradas, disse Holloway. Isso é direito seu, disse Cole. Se descobrirmos que ela esteve aqui, então terão descoberto algo que não está aqui, disse Cole. Passar bem, Sr. Holloway. Holloway o encarou por um longo e avaliativo momento. Então, puxou as rédeas do cavalo. Os 6 cavaleiros se afastaram para o sul, ao longo da crista da colina, lentos e sem pressa, e Collie os vigiou até o último cavalo desaparecer além do planalto, sem em nenhum momento deixar sua mão se mover em direção ao revólver. Então ele caminhou de volta ao celeiro. Bateu 2 vezes na porta do depósito de grãos, depois uma. Eles se foram, disse ele. Por enquanto. Ele ouviu o ferrolho deslizar. A porta se abriu 2 dedos. Um olho escuro apareceu na fresta, varrendo o celeiro atrás dele antes de se fixar em seu rosto. Eles vão voltar, disse a garota. Provavelmente em maior número da próxima vez. Também provável. Collie manteve a voz firme. Quer sair e me dizer exatamente no meio do que eu acabei de me meter? A porta se abriu por inteiro. Ela saiu com cuidado, poupando o pé esquerdo com os braços cruzados ao redor de si mesma, apesar do calor do final do verão que pesava mesmo dentro do celeiro. De perto,
Ela parecia mais jovem e mais velha ao mesmo tempo. Mais jovem no rosto, que ainda era macio e desarmado com a inocência da juventude, e mais velha nos olhos, que já tinham visto demais do que o mundo era capaz, antes que a maioria das pessoas sequer aprendesse a fazer as perguntas certas. Ela correu os olhos pelo celeiro uma vez, registrando cada saída, e Cole notou aquilo sem tecer comentários. Sou Cole Harlan, disse ele. Esta é a minha fazenda. Eu sei de quem é esta fazenda, disse ela baixinho. Minha avó costumava colher bagas de zimbro ao longo da sua cerca leste. Isso o surpreendeu o suficiente para que ele demonstrasse. Sua avó. O nome dela era Servo Pintado. Ela faleceu há 2 invernos. Ela ergueu o queixo de leve, o gesto pequeno e preciso de alguém que se recusava a desmoronar diante de um estranho. Meu nome é Ayana. Meu pai, ele era um ancião do nosso grupo e porta-voz nas negociações de terra com o governo territorial. Cole percebeu o tempo verbal no passado. Não demonstrou. Ela percebeu que ele havia notado. Eles o mataram esta manhã, disse ela secamente. As palavras caíram entre eles como pedras. Cole puxou seu banquinho de madeira e se sentou. Apontou para os fardos de feno à sua frente. Após um momento, Ayana sentou-se, mantendo os braços cruzados ao redor de si, ainda vigiando a porta do celeiro. Conte-me, disse Cole, e assim ela fez. Seu pai havia passado 3 anos lutando para proteger as terras do Canyon Apache, a oeste de Red Rock, terras reconhecidas em um tratado assinado há 17 anos pelo governo federal, terras onde as famílias Apache viviam desde antes de qualquer pessoa que escreveu o tratado ter nascido. Então, a ferrovia Pacific Southern decidiu que aquela terra ficava entre 2 pontos que eles queriam conectar com trilhos de ferro e, de repente, o tratado desenvolveu uma flexibilidade notável. Ele descobriu que estavam forjando documentos, disse Ayana, com a voz mantendo-se firme. Suas mãos, não. Escrituras de venda com cessões de terra com assinaturas, Apache nelas. Meu pai foi de clã em clã. Não encontrou uma única pessoa que tivesse assinado nada, nenhum ancião que tivesse concordado em vender ou transferir um único acre. Cada assinatura naqueles papéis foi inventada. Ele levou isso ao tribunal, disse Cole. Ele tentou. Algo se moveu no rosto dela. Não raiva, não tristeza, mas algo mais duro e silencioso do que ambas. O juiz territorial olhou para os documentos e disse que pareciam legítimos. Meu pai o chamou de falsificações. O juiz disse. Ela parou. O que ele disse? Ele disse: Senhor Água Corrente, em quem o senhor acha que os 12 homens na caixa do júri vão acreditar? No testemunho de um Apache ou em documentos federais assinados? Ela disse isso com a precisão fria de quem havia memorizado aquelas palavras, porque elas tinham atingido como um golpe e ela precisava guardá-las onde pudesse encará-las. Meu pai saiu daquele tribunal e continuou investigando. Cole ficou em silêncio. Já havia vivido o suficiente para saber que a pergunta daquele juiz não era incomum. Ele detestava o fato de saber daquilo. Ele encontrou o tratado original, continuou Ayana. Uma cópia enviada ao cartório de registro de terras em Santa Fé. Encontrou correspondências, cartas entre os advogados da ferrovia e o juiz discutindo pagamentos, discutindo como fazer a reivindicação Apache desaparecer antes que complicasse o levantamento da rota. Ela colocou a mão dentro do vestido e puxou um pequeno pacote de pano oleado, bem embrulhado e amarrado com um cordão fino de couro. Ele guardava tudo aqui, ele me disse. Me disse meses atrás.
que se algo acontecesse com ele, eu precisava correr. Cole olhou para o embrulho sem tentar pegá-lo. E algo aconteceu com ele, disse ele. 4 homens vieram antes do amanhecer. Disseram que tinham documentos para meu pai analisar, papéis que precisavam da assinatura dele. Ela olhou para o pacote em suas mãos. Ele saiu para falar com eles. Não queria me acordar. Uma pausa, que durou exatamente o tempo que ela conseguiu se controlar. Ouvi o disparo. Ela disse isso sem floreios, apenas o fato limpo e brutal. Cole digeriu aquilo por um instante. Pensou nos olhos frios de Holloway e no seu sorriso cuidadoso e paciente. Pensou em 6 cavaleiros em uma colina, movendo-se devagar porque não tinham medo de ser vistos, apenas de deixar evidências. Holloway, disse Cole. Para quem ele trabalha? Um homem chamado Gerald Crane. Ele chefia a aquisição de terras para Pacific Southern a partir de Tucson. Foi ele quem encomendou os documentos falsificados. Meu pai rastreou cada pagamento, cada carta, cada intermediário até ele. O maxilar de Ayanna se cerrou. Crane é quem decidiu que meu pai era um problema que precisava ser resolvido. O xerife, disse Cole. Briggs. Ayanna olhou para ele e não disse nada. E seu silêncio foi a resposta mais completa. Cole levantou-se, caminhou até a porta do celeiro e olhou para a linha do horizonte. O sol estava descendo em direção ao topo dos planaltos. Em 1 hora, a luz acabaria. Ele ficou ali pensando. Porque um homem na situação dele precisava pensar com clareza e ele havia aprendido a tomar o tempo que fosse necessário para isso. Tucson fica a 4 dias de estrada, disse ele. Eu sei a distância de Tucson. Há um advogado lá, David Morales. Ele vem trabalhando com meu pai há 2 anos, tentando construir um caso federal, não territorial, federal. Um juiz que não deve nada a Crane. Ayanna levantou-se. Se eu conseguir levar esses documentos a Morales, ele pode entrar com uma liminar de emergência. Ele tem contatos no cartório de terras federal, em 2 jornais. Crane pode fazer as coisas desaparecerem no território do Arizona. Não pode fazê-las desaparecer em Washington. Cole virou-se de costas para a porta. Você sabe cavalgar? Sei cavalgar melhor do que você, disse ela sem hesitação. Ele olhou para ela. Algo mudou em seu peito. Não chega a ser diversão, mas algo perto disso, e ainda mais perto de respeito. Há uma trilha secundária pela região dos cânions, disse ele. Corta bem longe da estrada principal, até passar a divisa do condado. Adiciona meio dia de viagem, mas Holloway não terá homens lá. Quando? Não hoje à noite. Você está esgotada, e meus cavalos precisam de descanso. Partimos antes das 4 da manhã. Ela o estudou da forma como as pessoas estudam algo em que não têm certeza se podem confiar, medindo cada ângulo. Você vai me ajudar, disse ela. Vou. Por quê? Cole ficou em silêncio por um instante. Caminhou até a cerca da baia, apoiou os antebraços nela e olhou para os cavalos sem responder de imediato, porque a resposta honesta merecia mais do que uma palavra rápida. Porque o seu pai fez tudo certo, disse ele finalmente. Ele foi ao tribunal. Reuniu provas. Tentou trabalhar dentro do sistema da forma como o sistema deveria funcionar. E 4 homens vieram antes do amanhecer e o mataram por isso. Ele não olhou para ela. Isso não é o tipo de coisa que um homem pode simplesmente assistir acontecer e voltar a consertar mourões de cerca. Ayanna não disse nada. Ele trouxe água para ela, carne seca, broa de milho, que havia sobrado de 3 dias atrás. Deixou-a no depósito com o ferrolho pelo lado de dentro
e foi para casa. Carregou seu rifle, ambos os revólveres, e sentou-se na cadeira perto da janela da frente, de onde podia ver a estrada, a colina e a longa e escura extensão de deserto entre elas. Ele não dormiu. Por volta da meia-noite, ouviu passos cruzando o chão do celeiro, cuidadosos e silenciosos, e depois uma batida leve na porta da casa. Ele já estava com o rifle na mão antes da segunda batida. É a Ayana. Ele abriu a porta. Ela estava ali na entrada com o cobertor puxado sobre os ombros, o rosto sereno, mas os olhos atentos e despertos. Tem alguém na colina? Disse ela baixinho. Vi a luz de uma fogueira, cobriram rápido, mas estava lá. Cole sentiu aquele velho frio se alojando em seu peito. O ajuste que um soldado faz quando aceita que a situação se tornou o que tinha que se tornar. Quantos? Pelo menos 3. Talvez 4. Ele deu um passo para trás, afastando-se da porta. Durma no quarto dos fundos da casa. Há uma janela na parede sul. Se algo passar por aquela porta da frente e não for eu, você sai por aquela janela e corre direto para o sul, em direção à entrada do cânion. Não espere. Não olhe para trás. Ela deu um passo para dentro. Olhou para a casa simples e silenciosa, a única cadeira perto da janela, o suporte de armas com seus 3 rifles longos, a caneca de metal de café ainda sobre a tabela desde aquela manhã, como se o dia comum que a acolhera ainda fosse real em algum lugar. Você mora sozinho há muito tempo, disse ela. O suficiente, disse ele. Ela olhou para ele daquela forma cuidadosa e analítica novamente. Meu pai costumava dizer que um homem que vive sozinho ou fez as pazes com o mundo ou ainda está lutando contra algo que não sabe nomear. Seu pai parecia alguém que pensava sobre as coisas. Ele pensava sobre tudo. Ela apertou o pacote de pano oleado contra o peito. Ele acreditava que a verdade tinha peso, que não dava para enterrá-la permanentemente, que ela sempre encontrava um caminho para a superfície, eventualmente como a água através da rocha. Ele pode estar certo, disse Cole. Ele está morto, disse ela. Não com amargura, mas apenas com honestidade da forma como se diz algo quando se está cansado demais para qualquer coisa que não seja a verdade. Cole não teve resposta para aquilo. Ela seguiu pelo corredor. Ele sentou-se de volta em sua cadeira, o rifle atravessado nos joelhos, e vigiou a escuridão além da janela, onde 3 ou 4 homens se sentavam ao redor de uma fogueira coberta em uma colina, esperando pela manhã, esperando pelo momento em que um fazendeiro e a filha de um homem morto teriam que sair em campo aberto. Ele pensou em Thomas Água Corrente saindo por sua porta antes do amanhecer para encontrar homens com papéis. Pensou em uma garota ouvindo um tiro e correndo. Pensou no sorriso de Holloway e em Gerald Crane confortavelmente sentado em seu escritório em Tucson, certo de que o problema havia sido resolvido. Cole Harlan havia passado anos construindo uma vida pacífica. Tinha conquistado cada palmo quadrado do silêncio ao seu redor. Havia sangrado por isso na guerra, suado por isso nesta terra e defendido do seu próprio jeito, simplesmente ficando ali, mas o silêncio tinha um custo que ele nem sempre contabilizava. Ele vigiou a colina, vigiou a estrada, vigiou o longo e escuro nada entre ele e o que quer que estivesse vindo. Já havia estado em posições piores. Apenas não conseguia, naquele exato momento, lembrar precisamente quando. Cole os ouviu às 2 da manhã. Não cavalos botas. O arrastar suave e cuidadoso de couro de bota no chão seco que um homem só faz quando está tentando muito não ser ouvido, o que significava que ele compreendia que estava fazendo algo que exigia silêncio.
Collie já estava de pé antes que o som fosse registrado como um pensamento consciente. Cruzou o corredor em 3 passos e bateu 2 vezes na porta do quarto dos fundos. Ayanna, baixo, controlado. A porta se abriu imediatamente. Ela também não estava dormindo. Quantos? Ela sussurrou. Não sei ainda. Fique longe das janelas. Ele entregou o rifle nas mãos dela. Sabe usar isso? Ela olhou para ele como se aquela fosse uma pergunta profundamente desnecessária. Não atire a menos que algo passe por aquela porta, disse ele. E não até ter certeza. Ela assentiu uma vez e sumiu de volta nas sombras do cômodo. Collie voltou para a janela da frente. Ele vigiou. 2 minutos se passaram. Então uma silhueta se moveu perto da cerca. Um homem agachado movendo-se em direção ao celeiro. Outra silhueta apareceu no lado oposto do quintal, avançando em direção à casa pelo leste. Estavam flanqueando, dividindo a aproximação. 2 homens, pelo menos, provavelmente mais, ficando atrás com os cavalos. Então veio a batida na porta da frente. 3 pancadas firmes e sem pressa. Sr. Harland. A voz de Holloway, calma como se estivesse na igreja. Sei que o senhor está acordado. Gostaria de conversar. Cole postou-se ao lado da porta. São 2 da manhã, Holloway. Sim, são. O que lhe diz algo sobre o quão sério isto se tornou? Diz-me algo sobre o quão sério você acha que isso é, disse Collie. São coisas diferentes. Uma pausa. Estou com o vice-xerife, disse Holloway. Autoridade territorial oficial. Gostaria de falar com o senhor pela lei, em vez do contrário. Abra a porta, Sr. Harland, por favor. Collie olhou para a porta por um instante. Pensou no homem perto do celeiro, no homem perto do lado leste. A palavra contrário ecoando na frase de Holloway como uma arma carregada. Ele abriu a porta. Holloway estava na varanda, com um homem mais jovem ao lado dele, ostentando um distintivo de vice-xerife que brilhava ao luar. O vice-xerife tinha um rosto largo e inexpressivo, e olhos que se moviam constantemente, catalogando o cômodo atrás de Cole com a eficiência prática de quem já havia feito aquele tipo de trabalho antes. Obrigado, disse Holloway educadamente. Você disse oficial, disse Cole. Esse distintivo pertence ao condado. Pertence, disse o vice-xerife. Qual condado? Os olhos do vice-xerife pararam de se mover. Maricopa? Estamos no condado de Pinal, disse Collie. Um breve, tenso silêncio. Houve um desdobramento, disse Holloway suavemente, redirecionando o assunto. A garota que estamos procurando, Ayanna Água Corrente. Houve um incidente no acampamento do pai dela esta manhã. Um homem foi morto. Ouvi algo sobre uma morte, disse Collie. Sim, a garota o matou. Temos uma testemunha. Collie manteve o rosto totalmente imóvel. Você está me dizendo que uma garota Apache de 16 anos matou um homem? 17, disse Holloway. Sim, a testemunha está pronta para testemunhar. Não estamos mais procurando por uma fugitiva, Sr. Harland. Estamos procurando por uma assassina. Ele disse a palavra com suavidade, de forma razoável, como um homem que lamentava sinceramente por uma verdade infeliz. Se o senhor a esteve abrigando sob a impressão de que ela estava simplesmente assustada, bem, agora o senhor tem o panorama completo. Collie apoiou-se contra o batente da porta. Quem ela matou? Um agente de terras territorial chamado Holloway. Pausou por uma fração de segundo. Patterson. James Patterson. E a sua testemunha? Essa não é uma informação que eu seja obrigado a... Não,
Collie concordou. Você não é obrigado a me dizer nada, assim como eu não sou obrigado a deixar vocês revistarem minha propriedade sem um mandado adequado de um juiz deste condado. Ele olhou para o distintivo no peito do vice-xerife Maricopa. O sorriso cuidadoso de Holloway havia se reduzido a algo que mal merecia esse nome. Sr. Harland, disse ele, e a polidez havia esfriado consideravelmente. A Ferrovia Pacific Southern tem relações significativas com autoridades territoriais em todos os níveis, o que inclui juízes. Se isto se tornar uma situação de confronto, o senhor se verá no lado errado de uma organização muito grande e com uma memória muito longa. Já estive no lado errado de grandes organizações antes, disse Cole. Sobrevivi. Não a organizações como esta. Terminamos? Disse Cole. Holloway olhou para ele por um longo momento. Algo se moveu naqueles olhos pálidos. Não raiva exatamente, mas como um homem atualizando um cálculo. Por hoje à noite, disse Holloway. Collie fechou a porta. Ficou com as costas apoiadas contra ela e escutou botas na varanda, vozes baixas demais para se compreender, depois o som de homens se afastando de volta para a colina e, após um tempo, o som de cavalos. Ele voltou pelo corredor. Ayanna estava de pé na soleira do quarto dos fundos, com o rifle ainda nas mãos e uma expressão no rosto para a qual Collie não tinha nome, algo entre a fúria e o que parecia ser um tipo terrível de constatação. James Patterson, disse ela. Você ouviu? Patterson é o agente de terras que entregou os documentos falsificados ao Tribunal Territorial. Ele estava lá esta manhã. Era um dos 4 homens que vieram buscar meu pai. Ela disse isso, calmamente, deliberadamente, como alguém expondo fatos em um tribunal. Ele não está morto. Ele é a testemunha deles. Vão dizer que eu o matei, para que qualquer coisa que eu diga, qualquer prova que eu carregue, seja a palavra de uma assassina. Collie ficou em silêncio. Eles não vieram apenas pelo meu pai, disse Ayanna. Eles tinham isso pronto. A história estava armada. Tudo o que precisavam era que eu corresse. O que você fez? Disse Cole. Porque ouvi um tiro? Eu sei. Ele disse. Não estou questionando isso. Estou dizendo que eles planejaram para cada opção. Se você ficasse, seria uma testemunha que eles poderiam calar. Se corresse, seria uma fugitiva que poderiam desacreditar. Ele olhou para o pacote de pano oleado que ela ainda mantinha pressionado contra o corpo. Eles sabem sobre os documentos. Meu pai não contou a mais ninguém. Holloway perguntou por uma custodiada do tribunal esta tarde. Cole continuou. Não uma garota fugitiva, não uma testemunha. Uma custodiada? Isso é linguagem jurídica. Alguém já havia começado a montar um dossiê sobre você antes de seu pai estar morto há 1 hora? Ele caminhou até a mesa e se sentou. Alguém falou. Alguém que sabia o que seu pai havia encontrado. Ayanna colocou o rifle cuidadosamente sobre a mesa. Sentou-se à frente dele. Na luz fraca que entrava pela janela, ela parecia muito jovem e muito velha no mesmo instante. Abra, disse ela. Empurrou o pacote de pano oleado na direção dele. Quero que veja pelo que o mataram. Collie desamarrou o cordão de couro e desfez o pano oleado. Lá dentro havia um maço de papéis dobrados, secos e cuidadosamente preservados. Ele o abriu lentamente. Cartas. 1 dúzia delas, copiadas em uma caligrafia caprichada que Cole reconheceu como de alguém que havia gastado tempo certificando-se de que as cópias fossem exatas. Documentos de topografia. Uma transferência de registro de terras carimbada com selos territoriais e, no fundo, um mapa dobrado. Cole estendeu o mapa sobre a mesa. Era
um levantamento de rota. A linha proposta da ferrovia Pacific Southern através da região dos Canyons a oeste de Red Rock. Ele seguiu a linha traçada com tinta com o dedo pelas terras Apache, pela garganta do Canyon e depois para o leste, cortando o Planalto. Ele parou. Olhou para o mapa por um longo momento sem falar. Collie, Ayanna disse baixinho. Ele olhou para cima. Você está vendo? Disse ela. Ele estava. A rota mapeada passava diretamente pelo canto sudeste das terras dele, cruzando o seu poço. A única fonte de água confiável num raio de 10 quilômetros em qualquer direção. Ele olhou de volta para o mapa. Havia uma anotação nas margens, pequena e caprichada. Aquisição de direitos de água de Harland, pendente. Ver arquivo de correspondência C. Meu pai descobriu isso há 2 semanas, disse Ayanna. Ele veio te avisar. Cavalgou até aqui 2 vezes. Você não estava em casa. Collie pensou, nas 2 manhãs, que havia passado levando o gado para o pasto mais alto. Ele ia te alertar, disse ela. Ele achava que você merecia saber que já estava na lista deles, que os advogados de Crane já estavam redigindo os papéis. Ela pausou. Ele acreditava em alertar as pessoas. Acreditava em dar escolha às pessoas. Collie redobrou o mapa com mãos cuidadosas e deliberadas. Olhou para a anotação do arquivo de correspondência novamente. Então colocou tudo de volta no pano oleado e o reembrulhou. Então Holloway não estava apenas vigiando esta fazenda porque você poderia estar aqui, disse ele. Não. Ele estava vigiando porque ela já é um alvo. Sim. Cole recostou-se na cadeira. Pensou na maneira cuidadosa e paciente com que Holloway havia sorrido em sua varanda. Não apenas o sorriso de um homem caçando uma garota, mas o sorriso de um homem que já conhecia a forma final de algo e estava simplesmente esperando que as peças chegassem onde ele as havia colocado. Eles viriam atrás desta terra de qualquer maneira, disse Collie. Sim, eu seria um problema para eles de qualquer maneira. Sim. Ela olhou para ele. Você poderia ter me dito isso desde o começo. Eu te contei sobre meu pai, disse Ayanna. Contei sobre os documentos e o que estava neles. Eu não sabia se você era o tipo de homem que ajudaria mais facilmente a um estranho do que a si mesmo. Ela sustentou o olhar dele firmemente. Alguns homens são assim. Meu pai era assim. Collie ficou em silêncio por um instante. Isso parece algo com o qual seu pai deveria ter tido mais cuidado. Parece. Ela concordou. E ele está morto. Ela disse isso sem autopiedade, sem acusação, apenas com o peso desgastado de uma verdade que vinha carregando o dia todo e que carregaria por muito mais tempo. Mas os documentos não estão. E Morales não está. E o juiz federal em Tucson, que não deve nada a Crane, ele também não está. Um som vindo de fora, não passos desta vez. Algo mais duro, metal, talvez, ou madeira. Cole chegou à janela em 2 passos. Um dos homens de Holloway estava no celeiro, não mais se escondendo, movendo-se abertamente com uma lanterna. Estão checando os cavalos, disse Collie. Ele passou pela porta dos fundos da casa antes que Ayanna tivesse cruzado o cômodo. Contornou o lado sul do celeiro rápido e abaixado, e quando o homem com a lanterna se virou e levou a mão ao coldre, Collie já tinha seu revólver pressionado sob o queixo do sujeito antes que o saque rompesse o couro. Largue isso, disse Collie baixinho. As 2 mãos onde eu possa ver. Agora mesmo. O homem estancou lentamente. Com o cuidado exagerado de quem compreendia quão estreita era a margem, deixou o revólver meio sacado cair no chão. Você é o Harland, disse o homem.
Quem mais estaria de pé no próprio celeiro às 2 da manhã? Holloway disse. Holloway não está aqui, disse Cole. Pegue essa lanterna com a mão esquerda e caminhe à minha frente. Ele conduziu o homem até o depósito de grãos e amarrou seus pulsos ao poste de sustentação com uma corda de sela apertado o suficiente para segurar, frouxo o suficiente para não cortar a circulação, porque Cole Harlan não era aquele tipo de homem, mesmo quando o outro lado era. Diga a Holloway, disse Cole, que o próximo homem que entrar na minha propriedade sem convite vai ter uma noite significativamente pior. Ele voltou para o celeiro e encontrou Ayanna parada na entrada, vigiando a colina. Eles levaram 2 dos seus cavalos, disse ela. Levaram pela trilha do norte enquanto você estava na casa. Cole foi até as baias. 2 cavalos levados, 2 restantes. Seu cavalo castrado, que era firme em terreno acidentado, e uma égua tordilha, com quem ele vinha trabalhando há 3 meses. Nenhum dos 2 aguentaria peso duplo pela trilha do cânion sem se cansar antes do amanhecer. Cavalgamos separados, disse ele. De acordo, partimos agora. Não antes das 4, agora, enquanto estão se reagrupando. Ele encilhou ambos os cavalos no escuro, trabalhando pelo tato e pela memória. Ayanna apertou a cilha da égua tordilha sem que lhe pedissem corretamente, sem hesitar. E Cole não comentou nada porque ela já tinha dito que sabia cavalgar e ele já tinha acreditado nela. Ele amarrou os alforjes atrás da patena da sela, checou se ambos os revólveres estavam carregados e assentados e deslizou o rifle na bainha da sela. A trilha do cânion, disse ele. Fique perto, se nos separarmos. Siga o leito seco do rio para o sul, até pegar a antiga estrada da missão. Não pare até estar bem passada a divisa do condado. E se você for o único a se separar, ela perguntou. Então você continua cavalgando para Tucson sem mim? Ela olhou para ele. Isso não. Ayanna. Ele olhou diretamente para ela. Seu pai passou 3 anos construindo o que está nesse embrulho. Esses documentos precisam chegar a Morales. É isso que importa, não eu. Ele segurou as rédeas do cavalo castrado. Entendeu? Ela ficou em silêncio por um instante. Então disse: Meu pai teria gostado de você. Seu pai parecia ter um julgamento questionável sobre as pessoas, disse Cole. Algo vacilou no rosto dela. Dor e quase um riso misturados, da forma como ficam quando a pessoa está muito cansada e a perda é muito recente. Ela montou a égua tordilha em um movimento limpo. Cole subiu no castrado. Saíram pelos fundos do celeiro, longe da colina, longe da estrada, adentro da escura região dos canyons que Cole havia percorrido 1000 vezes e saberia navegar dormindo. O deserto se abriu ao redor deles, amplo, negro e indiferente, cheio do silêncio particular de um lugar onde coisas perigosas se moviam sem se anunciar. Atrás deles, de algum ponto no alto da colina, uma lanterna piscou, depois um grito. Então o som de cavalos. Cole firmou os calcanhares nos flancos do castrado e eles partiram em disparada. Cavalgaram duro pela primeira hora sem falar. A trilha do cânion era estreita e escura, e Cole conhecia cada curva por instinto. Quais rochas avançavam no caminho, quais curvas fechavam sem aviso, quais seções de cascalho solto engoliriam o casco de um cavalo se forçassem rápido demais. Atrás deles, o som da perseguição durou 30 minutos e depois sumiu, substituído pelo silêncio. Ou os homens de Holloway não conheciam aquela trilha ou decidiram dar a volta para cortá-los, mais ao sul. Cole não confiava no silêncio. O silêncio
Era coisa que matava homens que tinham sobrevivido a todo o resto. Eles pararam. Ayanna disse: eles deram a volta. Cole disse: há uma estrada por Mesquite Crossing que chega à extremidade sul deste canyon antes de nós, se eles forçarem o passo. A que distância fica Mesquite Crossing? 6 quilômetros a leste. Podemos evitar? Não, e conseguir chegar à divisa do condado antes do amanhecer. Ele reduziu o passo para uma marcha em um trecho acidentado. Há uma mulher em Mesquite Crossing, Ruth Calloway. Ela gerencia o posto de telégrafo. Conheço-a há 8 anos. É correta. É honesta. E se alguém puder enviar uma mensagem para Tucson antes de nós, é ela. Ayanna ficou em silêncio por um instante. Um telégrafo. E se Morales souber que estamos a caminho e o porquê, ele pode deixar a papelada jurídica pronta antes de chegarmos uma liminar federal. Algo que force Crane a parar de se mover até que um juiz veja esses documentos. E se Holloway chegar a Mesquite Crossing primeiro? Então Ruth terá visto ele, disse Cole. E saberemos no que estamos cavalgando antes de entrar. Eles saíram do cânion quando o primeiro indício pálido da manhã tocou o céu oriental. Não era luz ainda, apenas a ausência da escuridão mais profunda. A égua tordilha de Ayanna havia se firmado em um ritmo constante ao lado do castrado, e Cole havia parado de se surpreender com o quão bem ela conduzia o animal. Ela cavalgava da forma como as pessoas cavalgam quando os cavalos não são uma habilidade, mas uma língua, algo aprendido antes das palavras. Mesquite Crossing estava silenciosa quando entraram pela extremidade oeste da rua principal. Uma lâmpada acesa na janela do salão, outra na estrebaria, o resto da cidade ainda escuro e fechado. Cole parou ao lado do posto de telégrafo e desceu da cela. Espere aqui, disse ele. Eu não espero. Ayanna desceu logo atrás dele. Ele quase argumentou, mas não o fez. Bateu na porta lateral 2 vezes, da forma como sempre batia para Ruth, e após um momento, uma lâmpada moveu-se por trás da cortina e a porta se abriu. Ruth Calloway tinha 53 anos, com cabelos grisalhos presos para trás em um rosto que já fora bonito e agora era algo melhor, forte, vivido e totalmente honesto. Ela deu uma olhada em Cole, depois em Ayanna, depois no sangue seco nos joelhos de Ayanna, e não disse nada dramático. Apenas disse: entrem, e segurou a porta aberta. Lá dentro, colocou a lâmpada sobre a mesa e cruzou os braços. Você parece um homem que tomou uma decisão importante recentemente. Mais de uma, disse Cole. Precisamos de uma mensagem para Tucson. David Morales, defensor jurídico Apache. Preciso que diga a ele que Cole Harland está a caminho com provas documentais de fraude de terras e violação de tratado federal, e ele precisa ter a papelada da liminar pronta. Ruth olhou para ele com firmeza. Olhou para Ayanna. O caso do pai dela, Thomas Água Corrente? Cole estancou. Você sabe disso? Cole. A voz de Ruth foi cuidadosa de um jeito que fez o peito dele se apertar. Enviei uma mensagem para Tucson há 4 horas. As palavras caíram como um soco. Quem te mandou enviar? Disse Cole. Harold Fitch. Ela disse o nome como se tivesse um gosto ruim. Ele entrou por volta das 10 da noite passada. Disse que uma garota Apache perigosa tinha matado um homem e provavelmente estava a caminho de Mesquite Crossing com um fazendeiro que não entendia no que havia se metido. Disse que havia uma recompensa. Disse que, se eu avisasse a um homem chamado Holloway em Red Rock, Harold Fitch, disse Cole. Ele conhecia esse nome.
Harold Fitch era dono da loja de secos e molhados 2 ruas adiante. Um homem cuidadoso, silencioso, sempre educado, sempre prestativo, sempre sabendo um pouco mais sobre a vida alheia do que um homem que vende farinha e pregos tinha o direito de saber. Eu enviei, disse Ruth. Não me orgulho disso, mas enviei antes de ter motivos para não fazê-lo. Ela olhou diretamente para Iana. Depois, comecei a pensar no nome de Thomas Água Corrente naquela mensagem e no que eu sabia sobre o caso dele, o que não era pouco, porque seu pai esteve neste escritório 2 vezes enviando suas próprias mensagens para Santa Fé. Ela pausou. Enviei uma segunda mensagem 1 hora depois para Morales. Disse a ele que algo estava errado e que ele precisava estar pronto. A Iana soltou o ar. O que exatamente você disse a ele? Que o caso de Thomas Água Corrente havia se tornado perigoso e que os documentos poderiam estar chegando a ele sob circunstâncias difíceis. Ruth olhou para os dois. Eu ajudei ou piorei a situação? Ambos, disse Cole. Há quanto tempo Fitch enviou a mensagem dele? 4 horas. Holloway teve 4 horas para posicionar homens ao sul daqui. Cole virou-se para a Iana. Eles vão estar na estrada entre aqui e a divisa do condado antes de nós. Então não usamos a estrada, disse a Iana. A rota do cânion ao sul é um dia inteiro de caminhada a pé se os cavalos cederem. Cole. A voz dela o deteve. Ela havia ficado muito estática, da forma como as pessoas ficam quando acabam de ouvir algo que a mente ainda está processando. Ela estava olhando além dele, para Ruth. Você disse que meu pai veio aqui 2 vezes para enviar mensagens. Isso mesmo, disse Ruth. Quando foi a última vez? Ruth pensou. 10 dias atrás, talvez 11. Ele parecia um homem que acreditava que algo estava prestes a vir à tona. Urgente, muito focado. Onde ele estava hospedado? A voz de Iana havia mudado. Havia algo por baixo dela. Uma coisa frágil, assustada, tentando não emergir. Ele mencionou uma pequena propriedade, disse Ruth lentamente, a leste do cânion. Uma família Apache. Disse que se algo acontecesse, ela parou. Se algo acontecesse, Iana disse baixinho, com urgência. O quê? Ruth olhou para ela com os olhos atentos de uma mulher que compreendia que estava prestes a dizer algo que destruiria ou salvaria aquela garota e respirou fundo. Disse que se algo acontecesse, havia uma mulher chamada Clara Vento Veloz que saberia onde encontrá-lo. O silêncio que se seguiu durou exatamente 3 segundos. Então, Iana disse, ele está vivo. Eu não sei disso. Ele disse, encontrá-lo. Não encontrar os papéis dele. Não avisar a alguém. Encontrá-lo. A voz dela estava tremendo agora, pela primeira vez desde que Cole a conhecera. Ele está vivo. Está ferido, mas está vivo. Sabia que eles estavam vindo e contou a alguém para onde iria. Cole olhou para Ruth. Clara Vento Veloz. Você conhece o lugar? Sei onde fica. 3 quilômetros a nordeste. Um lugar pequeno, uma família que vive na deles. 3 quilômetros a nordeste na direção oposta de Tucson. Cole sentiu o peso da decisão antes mesmo que ela se formasse plenamente como um pensamento. 3 quilômetros a nordeste significava cavalgar em direção à provável posição de Holloway, não para longe dela. Significava perder tempo que não tinham. Significava risco sobre risco. Ele olhou para Iana. O rosto dela estava inteiramente exposto de um jeito que não estivera uma única vez em todas as horas desde que ela havia segurado o braço dele no deserto. O controle
que ela havia mantido com tanta precisão, a voz fria, as mãos firmes, a compostura de ferro de uma garota que havia decidido que não podia se dar ao luxo de desmoronar tudo aquilo havia rachado ao longo de uma única linha. Ela acreditava que o pai estava vivo e Cole não conseguia olhar para aquilo e dizer não. Não temos tempo, Ruth, disse ele. Há um caminho pelos fundos deste prédio, através do depósito? Fique longe das janelas pela próxima hora, disse Cole. Harold Fitch não pode saber que estivemos aqui. Harold Fitch, disse Ruth secamente, vai descobrir que o crédito dele nesta oficina foi permanentemente cancelado. Ela já estava se movendo em direção à porta do depósito dos fundos. Eles foram. Cavalgavam para o nordeste na luz cinzenta que nascia, rápido o bastante para cobrir terreno e quietos o suficiente para escutar. Cole mantinha o revólver solto no coldre e os olhos nas linhas das colinas. Ayana cavalgava um pouco à frente dele, inclinando-se sobre o pescoço da égua como se pudesse encurtar a distância pelo simples fato de querer muito aquilo. À propriedade dos Vento Veloz apareceu uma estrutura baixa, nenhuma lâmpada acesa, um único cavalo amarrado no poste. Antes que Cole pudesse dizer qualquer coisa, Ayana já estava fora da cela e na porta. Uma mulher Apache mais velha abriu antes que a batida de fato acontecesse, como se estivesse vigiando a estrada. Olhou para Ayana e seu rosto se abriu em alívio. Ele está aqui, disse ela. Está aqui desde ontem de manhã. Encontrei-o no leito do rio. Não sabia a quem mais recorrer. Ayana passou por ela. Cole ficou à porta. Manteve os olhos na estrada e escutou os sons vindos de dentro, a voz de um homem, baixa e rouca, e a voz de Ayana respondendo, e depois o silêncio, e então um som do qual Cole desviou o rosto, porque não era dele para testemunhar. Ele deu a eles 2 minutos. Isso era tudo o que podia dar. Entrou. Thomas Água Corrente estava deitado em uma esteira baixa contra a parede dos fundos. Era um homem magro, de uns 55 anos, com os mesmos olhos escuros de Ayana e a mesma qualidade de absoluta quietude no centro de sua expressão. Havia sido baleado no ombro, um tiro que atravessou de lado a lado, que Claravento Veloz havia estancado e enfaixado, mas que havia sangrado o suficiente para deixá-lo pálido e lento. Estava vivo, mas não iria a lugar nenhum a cavalo. Ayana estava agachada ao lado do leito, segurando ambas as mãos dele. Já havia parado de chorar. Estava de volta a si mesma, composta e atenta, escutando enquanto o pai falava. Morales precisa do mapa de topografia especificamente, Thomas dizia. Sua voz era fraca, mas precisa. A anotação na margem. Arquivo C. Essa é a chave. É onde o nome de Crane aparece diretamente, não através de intermediários. As cartas são circunstanciais. O mapa o vincula pessoalmente. Eu sei, disse Ayana. Eu sei, pai. A anotação dos direitos de água nas terras de Harlan. Eu sei. Nós encontramos. Ela olhou para Cole e os olhos de Thomas Água Corrente acompanharam. Cole cruzou o cômodo e postou-se aos pés da esteira. Olhou para Thomas Água Corrente e Thomas Água Corrente olhou de volta para ele. Você é o Harland, disse Thomas. Sim, vim para te avisar. Uma pausa, uma respiração cuidadosa em meio à dor. 2 vezes. Eu sei, disse Cole. Sinto muito por não estar em casa. Thomas o estudou por um instante. Você está aqui agora. Ele tateou sob a borda de seu cobertor e puxou um envelope dobrado, amassado e levemente manchado, selado com cera comum. Isto é um depoimento juramentado. Meu relato de cada documento que encontrei.
Cada reunião que compareci, cada pagamento que posso verificar, escrevi isso há 2 semanas. Quando compreendi para onde isto estava indo, ele o estendeu. Morales está esperando por isso. Collie o pegou e guardou dentro do casaco. O senhor consegue cavalgar? Collie perguntou. Thomas balançou a cabeça. Não hoje. Clara, Cole disse para a mulher, de pé atrás dele. Há algum lugar para onde possa levar-lo que não seja esta casa? Algum lugar onde os homens de Holloway não pensem em procurar? Clara disse, minha irmã tem um lugar no cânion, 5 quilômetros adentro, sem estrada. Leve-o para lá hoje, agora mesmo, assim que partirmos. Ele olhou para Thomas. O senhor fique escondido até Morales dar entrada no processo. Assim que esses documentos chegarem à mesa de um juiz federal, o senhor passa a ser uma testemunha agora mesmo. O senhor é uma ponta solta. Thomas Água Corrente olhou para a filha. Ele está certo, disse Ayana baixinho. Um momento entre eles. Algo passou ali que Cole não conseguiu decifrar e nem tentou. Então Thomas apertou as mãos de Ayana uma vez e a soltou. Vá, disse ele. Faça o que eu não consegui terminar. Ela se levantou, curvou-se e pressionou a testa brevemente contra a dele. Então se endireitou, pegou o pacote de pano oleado de onde o havia colocado e virou-se para a porta. Ela parou. Collie quase trombou nela. Através da única janela na frente da casa, 3 cavaleiros haviam surgido na estrada, movendo-se devagar, olhando para o cavalo amarrado no poste, para a propriedade, para a estrada por onde tinham vindo. Homens de Holloway. Não o próprio Holloway, mas seus homens. Collie colocou a mão no braço de Ayana e a afastou da janela. Olhou para Clara. Porta dos fundos? Sem porta dos fundos. Claro que não havia. Collie correu os olhos pelo cômodo. Olhou para Thomas na esteira. Olhou para a única janela e para os 3 cavaleiros lá fora. E fez o tipo de cálculo que passara anos fazendo em situações ruins. O que podia ser sacrificado? O que precisava ser protegido? E qual direção levava em frente? Ayana, disse ele baixinho, aquela janela na parede sul. Ela olhou para lá. Pequena demais para um homem, não pequena demais para ela. Saia, pegue a égua, siga direto para o sul. Não pegue a estrada. Corte pelo terreno aberto em direção à entrada do cânion. Eles vão te ver. Ele encarou os olhos dela. Essa é a ideia. Vou sair pela frente e atrair. Luz para o leste. Você corre para o sul. Eles não conseguem dividir 3 homens em 2 direções de forma eficaz. Ela o encarou. Você vai atrair 3 homens armados para o leste sozinho? É uma distração, não uma luta. Ayana. Ele disse o nome dela da mesma forma que o pai dela dissera, vá não como uma ordem, mas como algo mais sério do que uma ordem. Um apelo à parte dela que compreendia o que importava. Esses documentos precisam chegar a Morales. É por isso que seu pai lutou. Foi por isso que ele levou um tiro. Ele estendeu a mão, me deu outra coisa para carregar. Algo que eles pensem ser o pacote se me pegarem. Ela o encarou por um longo e tenso momento. Então estendeu a mão dentro de seu alforge, puxou um biscoito embrulhado em pano das provisões de Clara e colocou na mão dele. Ele olhou para aquilo. Parece o suficiente. A menor e mais breve expressão cruzou o rosto dela. Dor e quase um riso novamente, aquela combinação confusa que ele começava a reconhecer como a marca registrada da coragem dela. Ela foi para a janela sul. Collie foi para a porta da frente. Olhou para trás uma vez. Thomas Água Corrente o vigiava da esteira com olhos escuros e firmes. Entregue esse depoimento à minha filha, disse Thomas. Conte com isso, disse Collie.
Ele abriu a porta da frente e saiu para a luz do início da manhã, onde 3 dos cavaleiros de Holloway estavam a 12 metros de distância e já se viravam para olhá-lo. E Cole Harland fez a única coisa que homens experientes faziam quando a desvantagem numérica era grande e o terreno não era deles. Caminhou direto na direção deles. "Bom dia", disse ele. A mão do cavaleiro mais próximo caiu para o coldre. "Onde está a garota?" "Que garota?", disse Cole, e continuou caminhando, mantendo os olhos deles fixos nele, mantendo cada segundo da atenção deles apontada para o leste, enquanto atrás dele, no lado sul de uma casa baixa, uma égua tordilha e uma garota carregando tudo que o pai havia construído, ganhavam o terreno aberto e disparavam. Ele ouviu o bater dos cascos. Os cavaleiros ouviram também, e Cole arremessou o biscoito embrulhado no pano com força direto na cara do cavalo mais próximo, o que assustou o animal terrivelmente. Ganhou 3 segundos de caos, e então um punho atingiu a lateral de sua cabeça. O chão veio rápido contra ele e a manhã ficou brevemente branca. Quando sua visão clareou, ele estava de joelhos na poeira com o cano de um rifle pressionado contra a nuca, e os 3 cavaleiros estavam divididos, um nele, 2 já esporeando para o sul atrás do som dos cascos. Mas o som dos cascos já estava sumindo. Ela estava correndo. Cole cuspiu sangue e olhou para o homem que segurava o rifle contra ele. "Você vai querer me levar até Holloway", disse Cole calmamente. "Ele vai querer falar comigo pessoalmente." O homem o encarou. "Eu sei para onde os documentos estão indo", disse Cole, "e Holloway vai querer muito essa informação, muito em breve." Uma pausa. O rifle permaneceu onde estava. "Levante-se", disse o homem finalmente. Cole levantou-se. Manteve o rosto neutro, a respiração firme e a mente no som dos cascos já distantes demais para se ouvir. Ela estava correndo. Isso era o suficiente. Isso era... Trouxeram Cole para um escritório de análises abandonado, 6 quilômetros a leste de Mesquite Crossing, um prédio baixo que a Pacific Southern havia comprado e fechado quando o minério escasseou, o que significava que pertencia a Crane, o que significava que ninguém que não devesse saber da existência dele sabia. Sentaram-no em uma cadeira, amarraram seus pulsos atrás do corpo e o deixaram sozinho por 20 minutos, o que Cole reconheceu como uma técnica. Faça um homem sentar com o próprio medo por tempo suficiente e às vezes você não precisa fazer mais nada. Cole sentou-se com a dor no maxilar onde a coronha do rifle havia atingido e escutou os 2 homens do lado de fora da porta conversando sobre trivialidades. Pensou em Ayana, na égua tordilha indo para o sul, e decidiu que 20 minutos ali sentado não mudariam o que importava. Holloway entrou sem cerimônias. Puxou uma cadeira, virou-a e sentou-se de frente para Cole, apoiando os antebraços nos joelhos. A postura de um homem se acomodando para uma conversa real, não uma encenação. "Quero te entender", disse Holloway. "A maioria das pessoas não entende", disse Cole. "O senhor é um homem inteligente. Foi um ranger. Já viveu bastante para saber como essas situações se resolvem." Ele olhou para Cole com algo que poderia ser genuína curiosidade. "Aquela garota está carregando documentos que um juiz federal em Tucson jamais vai ver. Crane tem relações em todos os níveis da lei territorial. Os documentos somem, o caso some, e daqui a 6 meses ninguém se lembra do nome de Thomas Água Corrente. Isso não é uma ameaça. É apenas o desenho do mundo em que o senhor e eu vivemos." "O desenho do mundo muda", disse Cole, "não rápido o suficiente para te ajudar hoje." Holloway inclinou-se um pouco para a frente. "Para onde exatamente ela está indo?" "Para o sul", disse Cole. "Holloway. Isso
É o mais exato que posso ser. Holloway ficou em silêncio por um instante. Gerald Crane está disposto a ser generoso. Suas terras, os direitos de água, o pedido de aquisição, tudo cancelado, retirado permanentemente. Sua fazenda fica exatamente como está. O senhor sai daqui hoje sem dever nada e sem ninguém te vigiando. Ele deixou aquilo soar. Tudo o que preciso é de um nome, Morales, presumo, mas onde exatamente? Por onde ela vai entrar em Tucson? Qual rota? Collie olhou para ele. Você está me oferecendo as minhas próprias terras. Estou te oferecendo a vida que o senhor tinha antes de ontem de manhã. Holloway, Cole, disse. Você invadiu minhas terras com 6 cavaleiros para caçar uma garota de 17 anos, cujo pai vocês tinham baleado. Depois inventou uma acusação de homicídio para desacreditá-la. Depois mandou homens ao meu celeiro no meio da noite. Depois me agrediu com a coronha de um rifle. Ele sustentou o olhar de Holloway fixamente. A vida que eu tinha antes de ontem de manhã já era. Você atirou quando cruzou aquela colina. Algo mudou por trás dos olhos pálidos de Holloway. Não raiva, um recálculo mais frio. O senhor compreende que não posso deixar o senhor sair daqui? Disse Holloway. Deduzi isso no momento em que seu homem colocou uma arma no meu pescoço, disse Cole. Holloway levantou-se. Abotoou o casaco com movimentos deliberados e metódicos. Vou te dar um tempo para pensar se a causa da garota vale a sua vida. Ela tem 17 anos, está sozinha e nunca esteve em Tucson. Caminhou até a porta. Volto em 1 hora. Ele saiu. Collie sentou-se no silêncio e fez as contas. Seus pulsos estavam amarrados atrás da cadeira com corda boa, apertada, mas amarrada por um homem com pressa. A cadeira em si era de madeira velha. O chão sob ele era de terra batida, uma janela tapada com tábuas, uma porta guardada por 2 homens. Ele começou a trabalhar na corda. 30 quilômetros ao sul, a Iana não estava sozinha. Havia ganhado um encalço a menos de 5 quilômetros da propriedade dos Vento Veloz. 2 cavaleiros forçando o passo para diminuir a distância. Ela havia obrigado a égua Tordilha a uma corrida total em terreno aberto, desviando de qualquer estrada, navegando pelo ângulo do sol nascente. A égua era boa, mas estava cansada, e a distância estava encurtando, e a Iana calculava as distâncias com a precisão fria que o pai lhe ensinara sem pânico, apenas medindo a realidade. Então um dos 2 cavaleiros inclinou-se para fora da perseguição, aproximando-se dela. Ela guinou bruscamente para a esquerda, e o cavaleiro a acompanhou, cortando o ângulo, fechando rápido, e a Iana já estava com uma das mãos alcançando o rifle na bainha, quando o cavaleiro gritou, não uma ordem, algo diferente, água corrente. Não estou com eles. Ela não reduziu o passo. Meu nome é Daniel Calloway. Ruth é minha tia. Ela me mandou uma mensagem ontem à noite. Ela olhou para trás. O cavaleiro era jovem, mal passava dos 20 anos, montando um cavalo alazão de respiração pesada, acenando com um dos braços longe do corpo para mostrar que a mão estava limpa do coldre. O outro cavaleiro atrás deles ainda vinha vindo. Tem um atrás da gente! A Iana gritou de volta. Eu sei. Continue para o sul. Eu cuido dele. Ela olhou para a frente. Olhou para trás. Tomou a decisão no espaço de 3 passadas e galope. Continuou para o sul. Atrás dela, ouviu os sons de 2 cavalos forçando um contra o outro, vozes alteradas e depois um único disparo ecoando em algum ponto para o leste. E quando olhou para trás novamente, apenas Daniel Calloway vinha cavalgando. O outro cavalo voltava para o norte, sem cavaleiro.
Ele alcançou em menos de 1 quilômetro. Ele não está ferido, disse Daniel, lendo o rosto dela. Acertei o cantil dele, está a pé, vai viver. Ele respirava pesado, mas controlado. Minha tia enviou uma mensagem ontem à noite, depois que você saiu. Não confiou no que tinha feito com a primeira. Ela me contou o que estava acontecendo e mandou eu cavalgar em direção a Mesquite Crossing e ficar de olho em você vindo para o sul. Você acreditou nela? Disse Ayana. Minha tia Ruth não fala coisas que não quer dizer. Ele colocou a mão por dentro do casaco e puxou um papel dobrado. Ela também mandou isto. É um telegrama que ela recebeu esta manhã de um funcionário do Cartório Federal de Terras em Santa Fé. Alguém com quem Thomas Água Corrente fez contato há 3 semanas enviou uma resposta. Ayana pegou o papel sem desacelerar a égua. Leu enquanto cavalgava, o que não era fácil, e suas mãos se cerraram nas rédeas quando chegou à 3ª linha. O Cartório Federal de Terras já havia sinalizado os documentos de topografia como inconsistentes com os registros existentes do tratado. Estavam esperando pelas provas de apoio às cartas, os pagamentos, as assinaturas falsificadas. Tinham um processo aberto. E ninguém havia contado a Crane. Morales, disse ela. Preciso chegar a Morales. Eu sei o caminho, disse Daniel. Siga-me. De volta ao escritório de análises, Cole havia conseguido soltar parcialmente uma das mãos e fazia progressos silenciosos na segunda quando a porta se abriu e um dos guardas entrou. Não Holloway, apenas um dos cavaleiros, um homem entroncado com uma barba grossa que olhou para Cole com o desinteresse profissional de quem faz um trabalho. O chefe quer saber se o senhor mudou de ideia. Diga ao seu chefe que estou pensando com muita força, disse Cole. O homem olhou para a corda ao redor dos pulsos de Cole. Olhou para o ângulo dos ombros de Cole. Seus olhos se estreitaram. Cole moveu-se primeiro. Ele jogou o corpo de lado para fora da cadeira e avançou com a corda semi-solta, dando-lhe o alcance exato de movimento para cravar o ombro com força no estômago do sujeito barbudo antes que qualquer um deles tivesse registrado plenamente o que estava acontecendo. Foram contra a parede juntos. O homem era mais pesado e se recuperou mais rápido do que Cole esperava, desferindo um golpe nas costas de Cole que o fez cair de joelhos. E então Cole cravou o polegar na mão da arma do sujeito e a torceu para trás. Algo estalou que não foi em Cole. O homem soltou um ganido e a mão dele se abriu. Cole pegou o revólver, colocou as costas contra a parede, olhou para a porta e esperou por 3 segundos. Ninguém passou por ela. Você quebrou meu polegar, disse o homem no chão. Eu sei, disse Cole. Sinto muito por isso. Ele moveu-se até a porta e escutou um par de passos do lado de fora, lado leste, provavelmente o segundo guarda fazendo a ronda. Ele contou os passos, estáveis, sem pressa 4 metros de trajeto e volta, esperou o guarda chegar à extremidade distante da ronda, abriu a porta e seguiu na outra direção. Conseguiu avançar 40 metros antes que alguém gritasse atrás dele. Ele correu. David Morales tinha um pequeno escritório acima de uma alfaiataria no lado sul de Tucson, que não era o tipo de escritório que fazia propaganda de si mesmo, porque o tipo de trabalho que Morales fazia não era do tipo que se beneficiava de publicidade. Tinha 40 anos, compacto e ponderado, com os óculos de leitura perpetuamente empoleirados na testa e a qualidade de um homem que já havia ouvido uma grande quantidade de coisas terríveis sem se tornar imune a elas. Quando Ayana Água Corrente passou por sua porta com um pacote de pano oleado, um depoimento assinado por seu pai e um telegrama do Cartório Federal de Terras de Santa Fé, Morales sentou-se, colocou os óculos e leu tudo 2 vezes sem falar.
Então olhou para cima. Seu pai, disse ele. Ele está vivo? Ayanna disse. Escondido. Ele precisa da liminar registrada antes que as pessoas de Holloway o encontrem. Morales já estava pegando papel. O mapa de topografia com a anotação do arquivo C. Isso é prova direta da autorização pessoal de Crane, combinada com o depoimento do seu pai e a correspondência de Santa Fé. Ele parou de escrever e olhou para ela. Isto é um caso federal, não territorial. Federal. A diferença é que eu sei qual juiz federal neste circuito não deve um único favor a Gerald Crane. Quanto tempo? Ela disse. A liminar 2 horas. Ele já estava escrevendo. A investigação começa no momento em que eu registrar, o que será antes do fim do dia de hoje. Ayanna parou no meio do escritório dele e sentou algo se afrouxar em seu peito que estava retorcido desde antes do amanhecer do dia anterior. Algo que não era alívio exatamente, porque o alívio exigia segurança e nada estava seguro ainda. Mas algo vizinho a isso, a sensação de que a coisa que seu pai havia construído os anos de trabalho cuidadoso, documentação cuidadosa e a fé cuidadosa de que a verdade tinha peso, estava prestes a tocar o chão. Pensou em Cole sentado em uma cadeira em algum lugar, com os pulsos amarrados. Preciso voltar, disse ela. Morales ergueu os olhos de sua escrita. Senhorita, água corrente. Cole Harlan está sendo mantido em algum lugar perto de Mesquite Crossing. Ele se deixou capturar para que eu pudesse correr. Preciso de alguém com autoridade para voltar por ele. Morales largou a caneta. Olhou para ela por um instante analítico. Se eu registrar esta liminar e a investigação federal for aberta, Holloway e seus homens se tornam criminosos em um processo federal. Qualquer mal que fizerem a Cole Harland após este registro passa a ser um crime federal. Ele pegou a caneta de volta, o que é mais um motivo para eu escrever mais rápido do que jamais escrevi na minha vida profissional. Daniel Calloway, que havia cavalgado com Ayanna por todo o caminho até Tucson e passado a viagem inteira inteirando-se do panorama completo da situação, estava parado junto à porta com o chapéu nas mãos. Eu sei onde fica o posto dos U.S. Marshals, disse ele. Ayanna olhou para ele. Minha tia Ruth foi quem disse para eles investigarem os registros de terras de Crane há 6 meses, disse Daniel. Ela não foi longe o bastante para que eles agissem naquela época. Podem agir agora. Ele colocou o chapéu. Quer que eu vá? Vá, Ayanna disse. Agora mesmo. Ele foi. Holloway descobriu que Cole havia escapado mais ou menos no mesmo momento em que a liminar federal chegou à mesa do escrivão em Tucson. Uma coincidência que mais tarde pareceria apropriada para todos que conheciam a história. Ele ficou no escritório de análises vazio, olhando para a cadeira, a corda cortada e o guarda sentado no chão segurando um polegar quebrado, e não disse nada por um longo momento. Então puxou o relógio de bolso. Tinha gente em Tucson, tinha gente em toda parte. A questão era se seriam rápidos o bastante. Foi até a porta e começou a dar ordens. E as ordens eram específicas e urgentes, refletindo a compreensão de um homem que sabia que o desenho de uma situação estava começando a mudar e que a janela para controlá-la estava se estreitando rapidamente. Cole corria para o leste a pé em terreno aberto, quando os cavaleiros dos U.S. Marshals surgiram na estrada vindos do sul. 4 deles avançando em um trote firme, o tipo de passo que cobria terreno sem estourar os cavalos. Cole entrou na estrada, ergueu as 2 mãos e torceu muito para que a papelada federal já estivesse em andamento. O cavaleiro da frente parou.
Era um homem grande, com o rosto queimado de sol e um distintivo federal que captava a luz da tarde. Você é Harland, disse ele. Collie baixou as mãos. Como sabe meu nome? A garota mandou avisar. Disse que você estaria em algum lugar entre Mesquite Crossing e Tucson com cara de espancado e teimoso. O Marshal o avaliou. Ela não errou em nenhum dos 2 pontos. Holloway, Cole disse. Sabemos sobre Holloway. Sabemos sobre Crane. A liminar federal foi registrada há 40 minutos. As operações de aquisição de terras da Pacific Southern estão congeladas, aguardando investigação. O Marshal estendeu uma das mãos. Suba. Temos alguns homens para ir buscar. Collie pegou a mão e subiu na cela por trás. Pensou em Ayanna no escritório de Morales. Pensou na voz de Thomas água corrente na luz fraca da propriedade dos Vento Veloz. Faça o que eu não consegui terminar. Pensou em uma garota correndo pelo deserto, em um vestido rasgado com sangue em ambos os joelhos e um caso inteiro de justiça pressionado contra o peito. E sentiu algo se aquietar nele que andava inquieto há muito mais tempo do que os últimos 2 dias. Holloway tem talvez 6 homens, Cole disse, todos armados. Ele vai correr antes de lutar. Deixe-o correr, disse o Marshal. Sabemos onde Crane está. Crane é quem nós queremos. Cavalgaram duro em direção a Mesquite Crossing. E Cole segurou firme, deixou as milhas passarem e não pensou no que vinha a seguir até que o amanhã chegasse. Chegou mais rápido do que ele esperava. Encontraram Holloway não correndo, o que surpreendeu a todos, mas parado bem no meio da rua principal de Mesquite Crossing, com 4 de seus cavaleiros ao redor, e Ruth Calloway de pé nos degraus de seu posto de telégrafo, com uma espingarda atravessada nos braços e 3 moradores da cidade atrás dela. Nenhum deles armado, mas todos ali, parados com a teimosia particular de pessoas que haviam decidido que aquela era a linha divisória. Holloway olhou para o distintivo do Marshal, olhou para Cole atrás da cela do Marshal, olhou para a espingarda de Ruth Calloway. Cole viu algo passar pelo rosto de Holloway, não medo exatamente, mas a expressão de um homem que acabou de calcular corretamente que o jogo terminou e está se atualizando de acordo. Holloway ergueu as mãos. Seus 4 cavaleiros olharam uns para os outros e um por um fizeram o mesmo. Ruth Calloway baixou a espingarda uns 5 centímetros. Não totalmente, apenas o suficiente para mostrar que havia notado. Já era tempo, disse ela ao Marshal. Minha senhora, disse o Marshal. Collie escorregou do cavalo e postou-se na rua. Seu maxilar doía, suas costas doíam onde o golpe havia atingido, seus pulsos estavam em carne viva por causa da corda. Olhou para Holloway, com ambas as mãos erguidas, e não sentiu nenhuma satisfação particular e nenhuma raiva particular, apenas o cansaço calmo e profundo de um homem que estava acordado desde antes do dia anterior e passara a maior parte do tempo correndo ou sendo atingido. Onde está Gerald Crane? Cole perguntou. Holloway olhou para ele. Tucson, disse Holloway, e então, com o tom particular de um homem que decidiu que algumas coisas valem a pena preservar, mesmo quando a estrutura maior está perdida, ele ainda não sabe. Acha que isto ainda é controlável. Não é, disse Cole. Não, Holloway concordou. Não é. Os homens do Marshal desmontaram e levaram os cavaleiros de Holloway um a um. E a rua de Mesquite Crossing ficou muito silenciosa, da forma como os lugares ficam silenciosos depois que algo grande e tenso se resolve em algo pacificado. Cole caminhou até os degraus do posto de telégrafo e sentou-se neles porque suas pernas haviam decidido que estavam esgotadas, independentemente do que ele pensasse sobre o assunto. Ruth
Calloway olhou para ele. Você está terrível. Foram um par de dias difíceis. A garota em Tucson, segura? Ele apoiou os antebraços nos joelhos e olhou para a rua. O pai dela está vivo, Ruth. Escondido no canyon. Precisa de alguém para tirá-lo de lá. Ruth ficou em silêncio por um instante. Vou mandar o Daniel, disse ela. Collie assentiu. Sentou-se nos degraus de um posto de telégrafo em uma pequena cidade do Arizona no final da tarde e escutou os sons dos homens do Marshall fazendo o trabalho deles e pensou em um fazendeiro que havia trocado um mourão de cerca a 11 dias e não havia, desde aquele momento, vivido uma única hora comum. Pensou no rosto de Ayanna quando compreendeu que o pai estava vivo. Pensou na mão de Thomas estendendo o envelope na luz fraca de um quarto emprestado. Pensou no sorriso cuidadoso de Holloway, na primeira vez que se encontraram em uma colina no calor da tarde. E quão certo aquele sorriso estivera, e quão errado. Em algum lugar de Tucson, uma investigação federal estava se abrindo como uma porta que não podia ser fechada novamente. Cole Harland sentou-se naqueles degraus e deixou-se cansar. Isso era tudo o que precisava fazer agora. Todo o resto já estava se movendo sem ele. O primeiro telegrama chegou de Tucson às 4 da tarde, enquanto Cole ainda estava sentado nos degraus do telégrafo de Ruth com uma caneca fria de café que alguém lhe trouxera e que ele não havia bebido. Ruth veio à porta e leu sem expressão, o que Cole havia aprendido que significava que ela estava sentindo algo considerável. Investigadores federais entraram no escritório de terras da Pacific Southern em Tucson há 40 minutos, disse ela. Eles lacraram os arquivos. O advogado-chefe de Crane tentou sair pelos fundos e foi interceptado no beco. Ela pausou. Estão chamando de o maior caso de fraude de terras territorial na história do Arizona. Cole olhou para o café. Crane, disse ele, ainda na casa dele. Agentes federais estão a caminho lá agora. Ruth dobrou o telegrama. Morales deu entrada na liminar e, pelo visto, o juiz federal, juiz Alderman, leu o mapa de topografia e o seu nome naquela anotação de margem e disse palavras que eu não repetirei em boa companhia. Cole quase sorriu. Bom juiz. Boas provas, disse Ruth. Sua garota montou um bom caso. O pai dela montou, disse Cole. Ela o carregou. Ruth olhou para ele por um instante com aquele rosto forte e honesto dela. Pelo que posso ver, Harland, ela fez consideravelmente mais do que carregar. Ela voltou para dentro, para a chave do telégrafo. O segundo telegrama veio 20 minutos depois. Holloway, sentado sob a custódia temporária do Marshall dentro do salão, recebeu suas próprias notícias através de um mensageiro que veio rápido do leste. Cole assistiu do outro lado da rua, enquanto o Marshall lia a mensagem e depois dizia algo a Holloway, que fez Holloway fechar os olhos brevemente e sentar-se muito estático. Cole cruzou a rua. O Marshall olhou para ele. O senhor talvez queira ouvir isto. Provavelmente, disse Cole. O juiz territorial de Crane apresentou sua renúncia esta tarde, antes de uma acariação. O Marshall dobrou a nota. Acontece que o juiz Alderman, no circuito federal, vinha coletando depoimentos de outras partes há 6 meses. Fazendeiros, famílias Apache, um funcionário de terras de Santa Fé que havia sinalizado as inconsistências do tratado, mas não conseguia ninguém para escutar. Ele olhou para Cole firmemente. O senhor não era o único nome naquela anotação de margem, Harland. Havia outros 11. 11 propriedades marcadas para aquisição. 6 fazendas, 4 parcelas de terra Apache,
uma servidão de água pertencente a uma velha viúva a leste de Red Rock, que achava que tinha tido apenas azar com a papelada da escritura. Cole olhou para Holloway. Holloway estava com os cotovelos na mesa e olhava para a superfície dela. Parecia um homem que havia passado a vida profissional acreditando que o tamanho da organização atrás dele o tornava intocável, e agora recalculava o que intocável na verdade significava. Holloway, Cole disse. Holloway olhou para cima. Você teve a chance de se afastar disso, Cole disse. Não com raiva, apenas com clareza. Em algum ponto antes de você cruzar aquela colina com 6 homens, houve um momento em que isso ainda era uma escolha. Holloway o encarou por um longo tempo. Sempre há um momento assim, disse ele finalmente. A maioria das pessoas não vê até que ele se vá. Cole deixou-o com Marshall e voltou para fora. Daniel Calloway chegou do cânion 1 hora antes do pôr do sol com Thomas Água Corrente em uma carroça que o marido de Clara Vento Veloz havia emprestado para o propósito. Thomas estava escorado contra a lateral da carroça com o ombro enfaixado e a cor melhor do que Cole temera, mas ainda longe de boa. Estava consciente e alerta, e quando a carroça parou em frente ao posto de telégrafo, ele olhou ao redor de Mesquite Crossing, com o olhar atento e catalogador de um homem, fazendo o inventário do que o mundo havia se tornado em sua ausência. Cole caminhou até a carroça. Thomas olhou para baixo, na direção dele. Nenhum dos dois falou por um instante. Seu depoimento chegou a Morales, disse Cole. Eu sei. Daniel lhe contara na estrada a anotação do arquivo C. O juiz Alderman, pelo visto, usou uma linguagem que Ruth não repete. Thomas olhou para ele por um momento e algo se moveu em seus olhos escuros. Não um sorriso exatamente, mas a coisa por baixo de um sorriso, o alívio que vem quando uma tensão longamente mantida finalmente se desfaz. Ayanna, Thomas perguntou, em Tucson. Ela está segura. Cole colocou a mão na tábua da carroça. Ela não parou, nem uma vez, nem por um momento. Thomas assentiu lentamente. Ela nunca para, disse ele com o orgulho calmo e desgastado que pertencia inteiramente a um pai. Ela sempre foi a que não parava. Ensinei-lhe tudo o que sabia, e ela pegou aquilo e foi 3 passos além. Passei 2 anos tentando acompanhá-la e fingindo que estava liderando. Ele mudou de posição contra a lateral da carroça e fez uma careta. Os documentos, as cartas, eu encontrei. Ayanna fez o cruzamento com os registros de terras. Foi ela quem identificou o padrão nas assinaturas falsificadas. Eu tinha os contatos. Ela tinha a mente para isso. Cole guardou aquilo na memória sem comentar. Ajudou Thomas a descer da carroça com cuidado e Ruth apareceu à porta do posto de telégrafo dizendo que tinha um quarto nos fundos com uma esteira adequada. E Daniel pegou de um lado de Thomas, Cole pegou do outro, e eles o levaram para dentro. Ruth já estava passando o café. Cole parou na soleira e assistiu Thomas Água Corrente deitar-se na esteira com o cuidado lento e deliberado de quem administra uma dor real, e pensou em 4 homens vindo antes do amanhecer com papéis para assinar, e em um tiro na manhã cinzenta, e em uma garota que já estava correndo quando ouviu, porque o pai lhe dissera meses atrás o que fazer se algo acontecesse. Ele sabia. Thomas sabia que eles viriam eventualmente. Ele havia se preparado para isso. Cole compreendeu algo sobre um homem que constrói não para si, mas para o momento após a sua partida, e sentiu um respeito por Thomas Água Corrente que não tinha palavra adequada na língua. Ayanna chegou com o restinho da luz do dia.
Veio em um cavalo emprestado com David Morales ao lado e um jovem investigador federal chamado Price, que havia cavalgado de Tucson especificamente para tomar custódia de Holloway e seus homens. Ela desceu da sela antes mesmo de o cavalo parar totalmente, o que era exatamente o que Cole esperaria, e já corria os olhos pela rua antes de as botas tocarem o chão. Viu Cole parado à porta do posto de telégrafo. Cruzou a distância entre eles sem correr, mas por muito pouco. Parou em frente a ele, olhou para o seu maxilar onde havia inchado e escurecido e disse: "Isso parece terrível." "Você precisava ver o polegar do outro sujeito", disse Cole. Ela o encarou com firmeza por um momento. "Eu não sabia se você estaria vivo", disse ela. Apenas aquilo, sem dramatização, a forma como ela dizia as coisas verdadeiras. "Geralmente procuro estar", disse Cole. Algo cruzou o rosto dela. Não o quase riso desta vez, mas algo mais profundo do que aquilo. O alívio genuíno e desarmado de quem carregou um medo por horas e só agora o estava depondo. "Meu pai", disse ela, lá dentro, descansando, dando palpites para Ruth sobre o café dela. Ela soltou o ar uma vez, por completo. Então se endireitou e olhou além dele, para a porta. "Preciso vê-lo." "Oi, Zae." Ela passou por ele. Cole ficou na rua, deixou David Morales apertar sua mão e escutou o investigador federal Price explicar como seriam os próximos 30 dias, as acusações formais, o processo de depoimentos, a revisão federal de terras, que passaria caso a caso por cada pedido de aquisição que a Pacific Southern fizera no território ao longo dos últimos 4 anos. Crane, Cole, disse. Preso na casa dele em Tucson às 5, Price disse. Era jovem, preciso e tinha a qualidade de um homem que estudara a lei porque genuinamente acreditava nela. Ele tentou argumentar que os documentos foram forjados. O juiz Alderman apontou que o cartório de terras de Santa Fé havia sinalizado as inconsistências originais do tratado 6 meses atrás de forma independente, sem nenhum contato de Thomas Água Corrente. Price pausou. Os próprios advogados de Crane começaram a falar antes de terminarmos a busca no escritório. Quando grandes organizações caem, caem rápido. Cole assentiu. Morales estava um pouco de lado escutando e Cole virou-se para ele. As terras do Canyon, o território Apache a oeste de Red Rock. A liminar federal bloqueia qualquer atividade posterior de topografia ou aquisição pendente de uma revisão completa do tratado, disse Morales. A revisão vai levar tempo, mas a terra não vai a lugar nenhum. Olhou para Cole com a expressão ponderada de um homem que escolhia as palavras com cuidado. O caso de Thomas documentou um padrão de 17 anos de desgaste do tratado. O que a investigação federal encontrou nos arquivos de Crane hoje sugere que não era um plano isolado. Era um método, uma fórmula que eles usaram em outros 3 territórios. Ele pausou. Este caso vai importar além do Arizona, além deste ano. Cole olhou para a rua, pensou em Thomas Água Corrente, indo de tribunal em tribunal, de clã em clã, construindo um caso que ninguém com poder queria ouvir por 3 anos, até uma manhã em que 4 homens vieram antes do amanhecer. Ele deveria ter tido ajuda antes, disse Cole. Sim, disse Morales. Deveria. Dentro do posto de telégrafo, Cole encontrou a Yana sentada na borda da esteira do pai, com a mão dele entre as 2 dela. Thomas falava não sobre o caso, não sobre Crane, mas sobre algo calmo e pessoal que cessou quando Cole surgiu na soleira. Ele fez menção de dar um passo para trás. Entre, Arland, disse Thomas. Cole entrou.
Thomas o olhou com aqueles olhos escuros e firmes. Minha filha me disse que o senhor deu a ela o depósito de grãos com o ferrolho por dentro. Pareceu razoável. Ela também me disse que o senhor entregou um biscoito embrulhado a ela e mandou que corresse para Tucson. Também pareceu razoável. Thomas ficou em silêncio por um instante. Olhou para a filha e depois de volta para Cole. Venho lutando neste caso há 3 anos, disse ele. Quero que o senhor compreenda o que quero dizer quando digo isso. 3 anos de tribunais, cartas e repartições federais e pessoas que escutavam educadamente e não faziam nada. 3 anos ouvindo que o desenho do mundo era o que era. Ele pausou. O senhor tomou uma decisão em 3 segundos de se colocar entre a minha filha e 6 homens armados. Gostaria de entender como foi a sensação. Cole ficou em silêncio por um instante. Não pareceu muita coisa, disse ele. Apenas pareceu a única opção disponível. Thomas o encarou por um longo momento. Isso, disse ele, ou é a coisa mais honesta ou a mais modesta que já ouvi um homem dizer. Provavelmente as 2 coisas, Ayanna disse, sem olhar para cima. Cole sentiu algo mudar em seu peito de uma forma para a qual não tinha totalmente uma língua, o calor particular de ser conhecido com precisão por pessoas que valiam a pena conhecer. A reviravolta chegou pouco antes do anoitecer total, trazida pelo investigador Price com a precisão cuidadosa de um homem que compreendia que certas informações mudavam as coisas. Ele entrou no posto de telégrafo e disse que precisava de um momento com Cole e Ayanna juntos. E a coisa que lhes contou foi esta. Nos arquivos de Crane, seus investigadores haviam encontrado um arquivo de correspondência separado, não o arquivo C. Um diferente que documentava os planos de contingência da Pacific Southern para o caso de o desafio ao Tratado Apache ter sucesso no Tribunal Federal. O plano incluía desacreditar Thomas Água Corrente especificamente. A invenção da acusação de homicídio contra Ayanna havia sido preparada com meses de antecedência. A falsa testemunha, a papelada territorial, tudo redigido e esperando para ser acionado se Thomas algum dia chegasse perto bastante de um juiz federal para ser um problema real. Eles sabiam, disse Ayanna. Sabiam que ele estava construindo um caso real há pelo menos 1 ano, disse Price. Ela digeriu aquilo por um instante. Cole vigiou o rosto dela enquanto ela processava. A forma como a informação se movia através dela, a constatação de que o pai estivera caminhando em direção a uma armadilha preparada por 1 ano, enquanto continuava caminhando em frente, continuava construindo, continuava acreditando que a verdade tinha peso e encontraria seu nível como a água através da rocha. Ele sabia também, disse ela baixinho. Sabia que estavam vigiando ele. Sabia que era um risco real. Olhou para Cole e ele continuou firme. Sim, disse Cole, porque ele acreditava que importaria, disse ela. Mesmo que custasse a vida dele. Importou, disse Cole. Está importando agora mesmo, esta noite, em um prédio federal em Tucson. Ela olhou para a mão do pai na sua. Importou, disse ela, e foi tanto uma afirmação quanto uma conclusão e algo que soou como o primeiro chão firme em que ela pisava em 2 dias. Ruth apareceu na soleira com comida de verdade, broa de milho, feijão e café, que era melhor do que qualquer coisa que Cole vinha fazendo sozinho em sua fazenda nos últimos sei lá quantos anos, e o pequeno cômodo encheu-se com o calor particular de pessoas que passaram por algo difícil juntas e agora estão do outro lado. Harold Fitch, Cole soube mais tarde, havia fechado sua loja e deixado a cidade antes que os homens do Marshall pensassem em procurá-lo. Conseguiu chegar até a divisa do condado antes que um cavaleiro que Price enviara o alcançasse.
Voltou para Mesquite Crossing no início da manhã, e o que aconteceu com ele depois foi assunto para os tribunais. O que era, pensou Cole, exatamente o lugar ao qual pertencia. Holloway testemunhou 3 semanas depois, em um processo federal em Tucson, com a precisão cuidadosa e metódica de um homem que compreendia que a única decisão restante era o quanto ele podia negociar e o quanto valia. Nomeou Crane em termos que não deixavam margem para interpretação. Nomeou o juiz territorial, nomeou outros 4 diretores da corporação e 2 funcionários do governo que haviam feito o esquema funcionar, e sentou-se naquela cadeira de tribunal com seus olhos pálidos e frios e sua compostura ensaiada, e disse a verdade ou o suficiente dela, porque a verdade havia se tornado a única moeda com valor. Gerald Crane foi para a prisão. O juiz territorial renunciou e enfrentou processos separados. Os documentos falsificados foram inseridos no registro federal como prova de uma fraude sistemática que operara por 4 anos em 3 territórios e havia roubado ou tentado roubar terras de pelo menos 40 famílias. O nome de Thomas Água Corrente estava no primeiro parágrafo de cada matéria de jornal, porque Morales fora muito claro com cada jornalista que perguntara sobre a cronologia dos fatos. As terras do Canyon, a oeste de Red Rock, foram formalmente colocadas sob proteção de tratado federal 6 semanas após a liminar. Quando a ordem foi assinada, Thomas estava bem o suficiente para sentar-se sem ajuda e lê-la, à luz da manhã que entrava pela janela de Ruth. Leu-a 2 vezes, da mesma forma que lia tudo, e depois a dobrou com precisão e segurou-a no colo por um longo momento. Ayana o vigiava. Pai, disse ela. Eu sei, disse ele, eu sei. Os pedidos de aquisição contra as terras de Cole foram anulados no mesmo processo, junto com as outras 11 propriedades. Cole recebeu a notificação oficial em uma manhã de terça-feira, leu-a de pé junto à mesa da cozinha, depois a colocou de lado e bebeu seu café, que foi o mais perto que chegou de uma comemoração. Fez outras coisas que importavam mais. Reconstruiu a seção da cerca leste que havia sido danificada quando os cavaleiros de Holloway cortaram sua propriedade. Consertou seu celeiro e trouxe seus 2 cavalos roubados de volta de onde os homens de Holloway os haviam levado. Escreveu uma carta para a viúva a leste de Red Rock, cuja servidão de água estivera nos arquivos de aquisição de Crane, contando-lhe o que acontecera e quem ela poderia contatar para garantir sua escritura permanentemente. E enviou-a sem assinar seu nome, porque não precisava do nome dele ali. 3 meses após a manhã em que Ayana surgira pelas algarobas com sangue em ambos os joelhos e segurara seu braço, ela voltou à fazenda com o pai. Thomas caminhava sem ajuda, poupando um pouco o lado esquerdo, provavelmente de forma permanente. Ele e Cole apertaram as mãos no quintal, e Cole disse que o café estava no fogo se quisessem, que era a forma como Cole oferecia a maioria das coisas diretamente e sem floreios. Sentaram-se à mesa da cozinha, os 3, e Thomas perguntou sobre a fazenda. Cole lhe contou, e Ayana ficou em silêncio por um tempo, daquela forma que ficava quieta quando pensava em algo que ainda não havia decidido dizer. Então disse: meu pai quer voltar para o Canyon quando estiver totalmente recuperado. Há famílias lá que precisam saber o que a Ordem de Proteção Federal significa para as terras delas. Ele quer explicar pessoalmente. Isso parece algo que seu pai faria, disse Cole. Parece algo que vai levar 1 ano, disse Thomas, e havia uma honestidade conformada nisso que Cole respeitou. Vai levar o tempo que levar, disse Cole. Ayana olhou para ele do outro lado da mesa,
com aqueles olhos velhos e jovens que já tinham visto demais e compreendiam mais do que a idade ou a experiência explicavam plenamente. Você deve saber, disse ela, que quando eu estava cavalgando para o sul com os documentos, a parte em que eu continuava pensando não era em Morales, no juiz federal ou na liminar. Collie esperou. Eu continuava pensando em um homem que me disse que vivia sozinho há muito tempo, disse ela. E sobre o que minha avó costumava me dizer quando eu era pequena, que a terra se lembra das pessoas que a protegem. Não apenas a terra de que são donas, toda ela. Cada acre de chão em que uma pessoa já se postou e disse, isto importa, não vou deixar isso para lá. Collie olhou para sua caneca de café. Ela era uma mulher sábia. Era, disse a Iana. A sua também deve ter sido, imagino, para criar um homem como você. Collie pensou naquilo. Pensou na pequena casa de sua mãe no Texas, nos mourões de cerca que havia fincado para o pai aos 12 anos de idade, no cheiro particular que a terra de sua infância tinha pela manhã, no quão longe havia viajado a partir dali, e em como a viagem o moldara de maneiras que nem sempre compreendia. Até um momento como este, em que uma garota dizia algo simples e verdadeiro, e aquilo pousava bem no centro dele, como se sempre estivesse ali, esperando. Ela fez um bom trabalho, disse ele. Thomas Água Corrente olhou para a filha e depois para Collie, e não disse nada. Mas o olhar em si era completo e carregava tudo o que precisava ser carregado sem uma única palavra. Terminaram o café. Thomas e Iana cavalgaram no final da tarde de volta para Mesquite Crossing, de volta para o que quer que fosse o próximo capítulo de um caso que havia mudado tudo. Collie postou-se em seu quintal, vigiou-os partir e sentiu a qualidade particular do silêncio que não é vazio, mas plenitude o silêncio de um lugar que passou por algo e agora continua teimosamente de pé. Tinha uma fazenda. Tinha seus cavalos de volta, tinha seu poço, sua terra, seus mourões de cerca e seu silêncio. Também tinha algo com que não havia começado 2 dias atrás. O conhecimento de que havia se colocado na brecha quando importava, que havia arremessado um biscoito embrulhado contra um cavalo e comprado 3 segundos para a verdade correr, e que aqueles 3 segundos haviam sido suficientes. Não era todo homem que tinha o privilégio de saber disso sobre si mesmo. Cole Harland caminhou de volta para dentro de casa, colocou o café no fogo e olhou por sua janela leste para a linha da cerca, onde a avó de sua vizinha outrora caminhara nas primeiras horas da manhã, calma e sem pressa, colhendo bagas de zimbro do mato. Pensou em acenar. Pensou em todos os silêncios que uma pessoa carrega, sem saber o peso deles até o momento em que finalmente os deita ao chão. E compreendeu, ali parado na cozinha de uma pequena fazenda no território do Arizona, que certas dívidas com a terra e com as pessoas que caminham por ela não podem ser pagas em um único momento. Apenas na escolha diária e deliberada de ver quem está correndo, dar um passo à frente e dizer: nas minhas terras, não. Hoje não. Não enquanto eu estiver aqui de pé. Esse era o tipo de homem que Cole Harland sempre fora. Ele apenas não sabia disso até que uma garota em um vestido vermelho rasgado lhe mostrou como era a feição disso pelo lado de fora. E aquele conhecimento, conquistado a duras penas e pago integralmente, era a única coisa que Gerald Crane, com todos os seus documentos falsificados, todos os seus capangas de olhos pálidos, todo o seu dinheiro, sua paciência e sua certeza cuidadosamente ensaiada.
nunca, nem por uma vez, fora capaz de tirar dele